que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando como as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Bom dia, queridos. Pastor Leonardo mais uma vez. Que bom podermos nos encontrar neste domingo pela manhã. Uma palavra de saudação a você, querido e amado irmão que está nos acompanhando aí pelas redes sociais. Você que está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Estamos empenhados aqui, trabalhando pelo bem-estar da nossa cidade. Nós cremos que Deus tem o melhor para nós. Queridos, nessa manhã eu fiquei no compromisso de trazer para você uma palavra desafiadora para a igreja. Querido, nós temos vivido um tempo difícil, temos vivido um tempo desafiador para a igreja. Não poderíamos pensar a viver um momento como esse. Isso tem nos levado a repensar igreja. E temos, nesse tempo, irmãos, redescoberto questões que talvez tenham sido deixadas para trás na nossa caminhada cristã. Olha, que coisa boa está sendo ver a igreja trabalhar neste tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena. A igreja tem se esforçado, nós temos nos empenhado em servir a nossa cidade, uma grande rede de mobilização tem se levantado para abençoar a nossa cidade e, como igreja, cuidarmos da nossa terra. E eu quero agradecer desde já a todos vocês que têm cooperado nesse propósito. Hoje, eu venho trazer para você uma palavra que vai nortear a nossa caminhada como igreja desse momento para frente. Olha, eu não sei quando nós voltaremos a nos reunir, espero que seja o quanto antes. Mas quando nós voltarmos, irmãos, nós vamos adotar essa linguagem aqui. Nós vamos adotar aqui esse slogan. Temos uma cidade para conquistar. A missão da nossa igreja, ela está intimamente associada com uma preocupação, com um cuidado com a nossa cidade. Cremos, e eu creio de todo o meu coração, que Deus tem nos preparado, Deus colocou a nossa igreja onde ela está plantada para abraçar as causas do nosso município. Irmãos, como tem sido extraordinário poder servir as pessoas, como tem sido um tempo maravilhoso poder abençoar pessoas. Nossa igreja, até esse momento, já está alcançando quase 100 cestas básicas, 100 famílias que foram abençoadas. E não para de chegar as doações, não para de chegar pessoas querendo se voluntariar, pessoas para abençoar nos projetos que nós temos idealizado. Isso tudo para mim é uma demonstração clara, muito contundente, que é tempo de avançarmos, que a igreja não pode parar, precisamos trabalhar ainda mais. Temos uma cidade para conquistar. Você pode repetir isso na sua casa? Temos uma cidade para conquistar. Quero ler para você o texto que encontra-se em Jeremias capítulo 29, versículo 7, que nos diz assim a palavra do Senhor: busquem a prosperidade da cidade para o qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Olha que coisa curiosa, que coisa poderosa essa mensagem tem para nós nessa manhã. Orem, busquem a prosperidade, faça tudo o que for possível para que a sua cidade seja uma cidade abençoada, porque se a sua cidade for abençoada, a sua igreja será abençoada, a sua família será abençoada, os seus filhos serão abençoados. E queridos, é isso que nós queremos nessa hora. Não há nada que nós tenhamos mais interesse do que ver a nossa terra abençoada, de que ver Araruama abençoada. Irmãos, nós não estamos aqui para nenhum tipo de pretensão política partidária. Nós temos aqui o interesse que é ver o reino de Deus crescendo, o reino de Deus sendo solidificado aqui nessa cidade. Irmãos, como que é gratificante para mim. Eu sei que estamos no meio de uma crise, tem muita gente triste.
E está com razão, não estou minimizando a sua tristeza, mas eu preciso fazer com que você olhe além, como na mensagem que preguei no domingo passado, na ponta dos pés. Eu preciso que você, assim como eu tenho feito, olhe além de tudo que tem acontecido. Olha, essa semana eu tive o privilégio, irmãos, de entregar uma cesta básica para uma família, sabe, que não é da nossa igreja, que não pertence nem à nossa religião. E veja que coisa linda, a pessoa emocionada, agradecendo a Deus porque nós fomos uma resposta de oração. Irmãos, isso não tem preço. Isso não tem preço. Uma igreja, preste atenção nisso, uma igreja que se proponha apenas a abrir as suas portas para um culto de domingo, para oferecer uma programação, um encontro, e que não se importa com as demandas da sociedade, alguma coisa está muito errada, gente. Porque Jesus veio a essa terra e se você fizer o cuidado de ler os evangelhos, você verá que Jesus militou pelas causas da sua terra, pela causa do seu povo. Irmãos, é nessa direção que nós vamos caminhar no nome de Jesus. Eu sei que não vou caminhar sozinho, porque já tem muita gente aqui que tem o mesmo coração. Mas eu preciso fazer um alerta para você. O que você espera do seu pastor quando nós voltarmos ao nosso culto presencial? Irmãos, agora eu penso o seguinte, durante muito tempo, durante muitos anos, eu andei aqui, sabe assim, devagar, com medo de soltar algumas coisas, um pouco preocupado para não ir muito rápido. Irmãos, não podemos mais perder tempo. Eu não vou perder mais tempo. Olha, eu não sei se você vem junto comigo ou não, mas tudo aquilo que o Senhor colocar no nosso coração para realizarmos como igreja, para avançarmos como igreja, irmãos, eu serei obediente e você será também? Tudo, irmãos, tudo, nós vamos avançar muito mais, queremos servir muito mais, queremos trabalhar muito mais, queremos olhar para aqueles que talvez muitos não tenham olhado. Essa é a missão, é isso que Deus tem colocado em meu coração. Nós precisamos lutar pela nossa cidade. Irmãos, eu quero ser uma igreja para abençoar a minha cidade. Eu quero fazer parte dessa comunidade. Eu quero fazer parte desse povo que se importa, que chora, que sente a dor daqueles que estão sofrendo, daqueles que nada têm, daqueles que são, quem sabe, até marginalizados pela sociedade. É essa igreja que Jesus quer ver nascer em Araruama, uma igreja para a cidade, uma igreja que ama essa cidade. E eu quero fazer parte deste povo. Irmãos, nós precisamos lutar pela nossa cidade, precisamos ser uma igreja que tenha como proposta oferecer alívio, uma igreja que venha para trazer alívio aos fardos, uma igreja que venha trazer socorro, esperança em um tempo como esse que nós vivemos. Querido, Deus tem feito coisas grandiosas aqui em nossa terra. Irmãos, então faz essa conta rápida comigo aí. Olha, nós temos em Araruama em torno de 22,06% de evangélicos. Então eu fiz um cálculo rápido. Vamos arredondar porque esse cálculo é antigo, tá? Já passaram uns 3 ou 4 anos do último censo. Se nós tivermos em Araruama 25% de evangélicos, significa que em cada 4 pessoas, uma pessoa é evangélica. Imagina comigo, gente. Imagina essa conta rápida e veja como que nós temos sido defasados, atrasados na nossa missão de servir o próximo. Se cada um evangélico de Araruama cuidasse de 3 pessoas, não haveria nenhuma pessoa em Araruama que teria necessidade. Não haveria nenhuma pessoa em Araruama que não teria assistência. Então você há de concordar comigo que há muita necessidade, há muito clamor, porque nós, evangélicos, temos falhado na nossa missão. Agora pensa comigo, gente. Eu só estou falando de evangélico. Eu só estou falando nosso. É claro que tem muito mais. Olha, os católicos fazem um trabalho maravilhoso, tá? Fazem uma missão maravilhosa. Os espíritas fazem um trabalho social extraordinário. Então veja só como que nós podemos fazer muita coisa, gente. O que está faltando é vontade, o que está faltando é direcionamento. E é isso que eu quero fazer com você nessa manhã. É convidar você a repensar que tipo de evangelho você tem vivido. Porque, do jeito que está, gente, eu não quero voltar ao normal. Eu tenho dito isso aqui. Não quero voltar ao normal. Se o normal é voltar para dentro da igreja e ficar lá trancado, indiferente, ignorante, alienado às demandas da minha cidade,
Irmãos, para essa igreja eu não quero voltar, que fique a pandemia, que fique a quarentena, tá bom? Me perdoe com franqueza. Eu quero viver o evangelho lindo de Jesus. Eu quero viver na plenitude o evangelho que Jesus tem para nós, tá? E para tanto, gente, o Senhor nos conclamou, o Senhor nos trouxe para o meio de um deserto. Olha, preste atenção, que no meio do deserto, o Senhor separou o povo de Israel. No meio do deserto, o Senhor percebeu que haviam pessoas que não poderiam entrar em Canaã, que morreram no deserto, que pereceram lá, que não puderam ir além. Por quê? Porque não tinham a visão do que Deus queria fazer, não tinha a grandeza da visão, estavam presos a um passado, presos a uma vida lá atrás no Egito. Irmãos, é tempo da igreja mudar a sua visão. É tempo da igreja olhar para frente e ver o que Deus tem para nós. E eu tenho acreditado de todo o meu coração nisso. Eu tenho crido que tudo que passamos é uma providência de Deus para nos reconduzir à direção certa de ser igreja. Ser igreja, passar por essa luta, passar por essa pandemia, passar por essa quarentena toda e não aprender as lições, irmão, será um prejuízo enorme, enorme. Não podemos perder a visão do que Deus quer fazer nas nossas vidas. Temos uma cidade para conquistar. Temos uma cidade para conquistar. Podemos, irmãos, fazer muito mais. Podemos fazer muito mais. Já temos feito muito, gente. E olha, agora é a hora de nós avançarmos muito mais. É verdade. Não somos a maior igreja da cidade. Não somos a igreja que tem mais recursos da cidade. Mas, irmãos, o nosso coração é grandioso e eu tenho percebido isso a cada dia. O nosso coração, o coração dessa igreja é um coração grato, é um coração generoso, é um coração que se importa com o seu semelhante. E eu louvo a Deus por isso. E digo a você, Deus colocou no nosso colo essa missão. Deus colocou para nós. Deus tem feito com que nossa igreja olhe em direções que as pessoas não têm olhado. A nossa igreja tem ido pregar onde ninguém quer pregar. Você está percebendo isso? Você está entendendo isso? Que o Senhor colocou a nossa igreja nos lugares, nos rincões mais necessários de assistência, de apoio, de auxílio. É por isso, irmãos. Então chegou o tempo de abraçarmos essa dinâmica, chegou o tempo de abraçarmos essa visão de igreja. Olha, só existem duas possibilidades de sermos igreja nesse tempo. A primeira possibilidade está descrita em Levítico capítulo 26, versículo 15 a 17, que nos diz assim a palavra do Senhor. Veja só, se vocês forem infiéis à minha aliança, eu lhes trarei pavor repentino, doenças que lhe tirarão a visão e lhe definharão a vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. Vocês serão derrotados pelos seus inimigos e os seus adversários os dominarão e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Levítico capítulo 26, versículo de 15 a 17. Irmãos, nós podemos ser uma igreja assim. Nós podemos ser uma igreja assim. Uma igreja sem visão. Uma igreja sem visão. O texto diz, se vocês forem infiéis à minha aliança, se você for infiel ao que eu entendo ser igreja, eu lhes trarei o quê? Doenças que lhe tirarão a visão. Tirarão a visão. Não vai saber qual é a sua natureza, não vai saber qual é a sua missão. Quem não tem visão, não tem caminho certo, precisa de auxílio de alguém, da ajuda de alguém para direcionar. Irmãos, uma igreja sem visão é aquela que percorre a sua trajetória durante essa vida, mas ela não sabe a que veio. Ela não sabe qual é o seu propósito. Você está me entendendo? Podemos ser uma igreja sem visão. Doenças que lhe tirarão a visão, e diz o texto no versículo 15, e lhe definharão a vida. Podemos ser uma igreja sem vida, uma igreja irrelevante, uma igreja que não tem alegria, uma igreja que não sente. Ter vida é ter sensibilidade, é você interagir com o seu ambiente externo, é você perceber o que acontece ao seu redor. Querido, uma igreja sem vida é aquela que não está nem aí. Se está morrendo 1000, se está morrendo 100, se está morrendo 10, ela ama. Ela não tem nem aí.
se existem milhares de famílias desassistidas hoje em Araruama que não têm o pão para comer? Irmão, precisamos entender que esse tipo de igreja não é uma opção para nós. Não é uma opção para mim. Eu não quero viver esse evangelho. Eu não quero ser esse tipo de igreja que não se importa, que não sente, uma igreja sem visão, uma igreja sem vida. Diz o texto, uma igreja infrutífera, porque vocês semearão inutilmente. E aqui eu faço um link com a mensagem que eu trouxe na quarta-feira num vídeo especial, quando eu falei, irmãos, sobre o que Deus tem a fazer para a nossa vida, e fala lá que haverá uma rica semeadura. E nessa rica semeadura, eu preciso estar muito atento a quê? Aquilo que eu estou semeando. Porque aquilo que eu semear, certamente eu vou colher. Eu não posso esperar, irmão, semear uma coisa e colher natureza diferente. Então, o texto diz, uma igreja sem fruto. Uma igreja sem fruto, uma pessoa que segue essa visão de igreja, muito mais preocupado, sabe, com aquilo que foi feito no passado, muito mais preocupado em atender uma certa demanda histórica. Olha, irmãos, a história que eu quero me reportar aqui é a história da natureza da igreja, a história da origem da igreja. Essa história, sim, ela me inspira, essa história, ela me atrai. Irmãos, toda a demais história foram as ações de uma igreja no seu tempo. Nós precisamos descobrir qual é a ação necessária para a nossa igreja nesse tempo que nós vivemos, que é um tempo diferente do tempo da minha avó, quando plantava, lá no início da Igreja Batista em Araruama, quando não havia igreja evangélica em Araruama. A Igreja Batista começou muitos e muitos anos, quase 100 anos atrás. O desafio era outro do nosso de hoje. Hoje nós somos outra igreja. Naquela época, os nossos idosos, eles foram ousados, cheios do Espírito Santo para agir como igreja no seu tempo. Chegou o nosso tempo, irmãos, de nós também respondermos positivamente às demandas deste tempo. Na nossa geração, o que faremos para conquistar as pessoas e trazê-las para o Evangelho de Jesus? Eu quero ser a igreja de Mateus capítulo 16, versículo 17 e 18, que fala assim, olha, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha, querido, olha que é essa igreja que eu quero ser. Olha, diz lá, eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. Aleluia! Olha, o que você desligar na terra será desligado no céu. Irmãos, é essa igreja que nós queremos ser. Uma igreja firme, uma igreja que enfrenta com coragem as portas do inferno, sabendo que é a porta do inferno que não vai prevalecer. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, não é a igreja que vai recuar, é o mundo que vai recuar, porque nós vamos invadir essa cidade com o amor de Jesus. Com o amor de Jesus. Me fala aí, me mostra aí o que as boates de Araruama, me fala aí o que os barzinhos de Araruama estão fazendo para abençoar vidas, para abençoar as famílias carentes, para abençoar aqueles que nada têm. Irmãos, nada, não tem feito nada. Mas nós como igreja, nós temos avançado, irmãos, e vamos avançar muito mais. Sabe por quê? Porque as pessoas podem resistir às nossas pregações, mas elas não têm capacidade de resistir ao amor de Jesus, ao amor que a igreja demonstra. Irmãos, nós pregamos muito mais alto, a nossa pregação ecoa de maneira extraordinária quando nós deixamos de pregar somente com as nossas palavras e começamos a pregar com a nossa atitude, com a nossa postura de amor incondicional. É sobre isso que eu estou falando, igreja. É sobre essa igreja que nós estamos tratando aqui, gente. Ser uma igreja que ama incondicionalmente, que estende a mão, que serve, que abençoa. Olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Aquilo que essa igreja ligar na terra será ligado no céu. Os planos, os ideais, a visão, a estratégia que essa igreja que avança com ousadia contra as portas do inferno ligar nessa terra, Deus confirma no céu. Irmãos, quando Deus dá uma visão extraordinária
para uma igreja, Ele também dará os recursos extraordinários para essa igreja, a provisão extraordinária. Guarda essa palavra no teu coração. Guarda essa palavra no teu coração. Quando Deus dá uma visão extraordinária para a igreja, Ele também dará a provisão extraordinária para que ela cumpra a sua missão. Irmãos, eu creio nisso de todo o meu coração. De todo o meu coração. Irmãos, vamos avançar. É tempo da igreja avançar e avançar com ousadia, avançar com coragem, de deixar de lado toda a timidez e de abraçarmos totalmente aquilo que Deus quer fazer aqui no nosso meio. Pastor, o que nós precisamos fazer? O que a gente precisa para alavancar essa visão? O que a nossa igreja pode fazer? Quem sabe você aí na sua casa agora está pensando, pastor, eu quero fazer parte disso. Eu não vou ficar de fora de ver o mover do Espírito Santo agindo sobre a minha cidade. Eu não vou ficar sentado no sofá. Eu quero trabalhar, eu quero servir, eu quero fazer parte, eu quero ver a minha geração ser alcançada para Jesus. O que você pode fazer? O que nós podemos fazer como igreja para que isso aconteça de verdade? Eu vou falar para você o que nós podemos fazer, tá? Usando a estratégia simples, conhecida do livro de Atos, gente. Por isso que eu falei que vou me reportar a uma igreja histórica, a igreja de Atos Apóstolos, a igreja primitiva. Olha só, gente, que não tem nada de novo, não tem novidade. O problema nosso é que a gente não obedece aquilo que já está descrito na palavra. Olha o que diz lá, Atos capítulo 2, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Era uma igreja, irmãos, unida. Era uma igreja unida, era uma igreja que andava junto, era uma igreja que partia o pão junto, era uma igreja que orava um pelo outro, era uma igreja que caminhava em unidade, irmãos. Nada pode resistir à unidade da igreja. Uma igreja que anda em unidade é uma igreja poderosa. É uma igreja poderosa. Irmãos, há poder nessa unidade da igreja. Irmãos, acabou. Olha, aquele tempo de ficar de picuinha, de bobeirinha. Porque o pastor não falou comigo? Porque não fui contemplado nisso? Porque aquilo? Porque na igreja áptica? Irmão, parou. Enquanto a gente discute preferência de música, bate palma, levanta a mão, pode isso, não pode aquilo, as vidas estão se perdendo. Você percebe como que as nossas discussões são irrelevantes. Para com isso. Chegou o tempo da gente abraçar aquilo que é realmente importante. Você já parou para pensar que o tempo e a energia que a gente gasta discutindo questões que são secundárias não são importantes, gente? Temos uma cidade para conquistar. Não podemos perder tempo com isso. Para essa igreja avançar, tem que haver unidade. Você vai andar junto com a gente? Você está disposto a abrir mão um pouquinho das suas opiniões, das suas vontades, para a gente abraçar junto essa missão? Eu não vou conseguir sozinho, gente, não tem como. Nada que a gente está fazendo aqui seria possível sozinho. Toda hora chega alguém ajudando, entrega uma cesta básica, entrega o dinheiro para comprar um leite, e toda hora tem alguém trabalhando. Sozinho eu não tenho como, Você vai andar junto com a gente? Comunhão. Primeira grande coisa que podemos fazer. Andar em unidade, irmãos. Andar em unidade. Para com isso. Para de ficar se comparando, para de ficar se medindo, para de ficar olhando para... porque na igreja tal, porque lá... Para com isso agora, em nome de Jesus. Chegou o tempo da gente olhar para a nossa missão, para aquilo que é mais importante. Essa cidade é linda. Nossa cidade é maravilhosa, gente. É maravilhosa. Deus colocou você aqui com um propósito. Você sabe disso? Que Deus trouxe você para cá com um propósito. Não foi à toa, não. Não foi à toa. Ele trouxe você para cá porque Ele quer usar você para ser uma bênção para essa cidade linda que nós vivemos. Temos uma cidade para conquistar. União, igreja. Unidade. Nesse tempo de luta, de pandemia, eu tenho ligado para pastores, colegas de outras denominações. E olha que coisa linda. Falo, olha, irmão, na sua igreja tem alguém passando dificuldade, a sua igreja é pequena, quem sabe não tem condição de montar lá uma campanha como essa campanha do alimento. Passa na nossa igreja, pega a cesta básica, entrega a cesta básica para a família da sua igreja, em nome da sua igreja.
Corta, PIB da Vila, corta o intermediário. Sabe por quê, gente? Quem sabe a missão que tem não está preocupado com essas questões pequenas. O meu objetivo, o nosso objetivo é abençoar Araruama. Se for através do pastor A, do pastor B, do pastor C, a gente servindo ele. Eu não tenho a menor dificuldade, você tem dificuldade? Qual o nome que você quer fazer brilhar? O nome de Jesus ou o nome dessa igrejinha aqui? Hein? Eu quero ver o nome de Jesus reinando sobre Araruama, em nome de Jesus. É esse nome que tem que brilhar, gente. Para com esse negócio. Então, servir em unidade, em comunhão. Essa igreja também de Atos 2, versículo 43, fala assim, todos estavam unidos, né? Estavam primeiro unidinho. Aí depois fala assim, todos estavam cheios de temor, e muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Uma igreja que anda em unidade, irmãos. Uma igreja que anda em unidade. Uma igreja que anda debaixo do temor do Senhor. O que é temor do Senhor? É saber quem Deus é. É saber que o nosso Deus é todo poderoso, é reconhecer o poder de Deus. Sabe o que acontece? Há aqui uma combinação explosiva do poder de Deus. Uma igreja unida, uma igreja que crê no poder de Deus, é uma igreja que sinais e maravilhas acontecem. Irmãos, eu creio em curas extraordinárias, em milagres inexplicáveis que o Espírito de Deus tem preparado para esse tempo do fim. E sabe o que falta para isso acontecer? Através dos apóstolos, dos pastores, dos mestres, sabe o que falta? Uma igreja está unida e a igreja está em profundo temor do Senhor. É isso que tem que ter, gente. Quando a igreja tem temor do Senhor, está cheia de fé, cheia de amor pelo Senhor, irmãos, maravilhas acontecem. Maravilhas acontecem. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu creio de todo o meu coração. Então vamos ficar unidos nesse temor ao Senhor. Deus há de fazer grandes maravilhas em nossa cidade. Mas também, gente, uma igreja, o que você pode fazer para que essa igreja avance muito mais? Olha, fala lá no versículo 45 de Atos 2. Todos que criam, olha mais uma vez, todos estavam unidos, todos estavam cheios de fé e temor a Deus. Agora versículo 45 vai falar, todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum e vendendo suas propriedades e bens distribuíam a cada um conforme a necessidade. Irmãos, uma igreja que anda em unidade, uma igreja que anda no temor do Senhor, é uma igreja que também se mantém unida na generosidade. Precisa haver um coração generoso para com a missão que o Senhor tem a fazer. Irmãos, preste atenção, porque sem um coração generoso, nada vai acontecer. Se você não tiver o seu coração apto a doar do seu tempo, a doar do seu dinheiro, a doar dos seus talentos. Tem muita gente talentosa no banco da igreja. Eu digo isso há anos na PIB da Vila. E você que está ao alcance da minha voz, vendo esse vídeo hoje, quem sabe é um instrumento de Deus poderoso que está no banco da sua casa, que está em casa sem fazer nada para ninguém, vai para a igreja, não faz nada. Irmãos, o Senhor vai cobrar da tua mão isso. Porque Deus deu para você talentos que serão um instrumento para a salvação dessa cidade aqui. E você se mantém indiferente, está achando o quê? O Senhor colocou esse talento para você, para você guardar na sua casa, que não vai haver cobrança? Vai haver cobrança sim. Vai haver cobrança sim, Senhor. Portanto, nós podemos ter um coração generoso para abençoar com as capacidades que Deus me deu e servir o reino de Deus. Eu posso ter um coração generoso para investir no reino de Deus. Investir. Seja, sim, um fiel dizimista na sua igreja. Irmão, você está vendo a sua igreja trabalhar. Está vendo a sua igreja trabalhar. Olha, algumas semanas atrás eu conversei com um pastor e ele falou uma coisa curiosa e eu respondi uma coisa curiosa também. Ele falou assim, olha, eu não vejo a hora de acabar essa quarentena para voltar a trabalhar na minha igreja. E eu respondi para ele o seguinte, olha, eu não vejo a hora de acabar a quarentena para parar de trabalhar, para trabalhar menos. Porque na nossa igreja nós temos trabalhado muito mais. Então eu queria voltar àquele tempo mais tranquilo, onde tinha mais gente para ajudar, mais gente para servir. Ah, era muito bom, aquilo era muito bom, gente.
Mas eu vou falar para você, eu não estou cansado não, irmão. Me perdoe, estou brincando, mas eu não estou cansado não, tá? Eu estou feliz demais. Feliz demais. Sabe por quê? Porque Deus está conduzindo a nossa igreja por um processo que eu já sei o que vai acontecer lá na frente. Eu já sei o que vai acontecer. Tá? Às vezes eu fico me segurando para não falar tudo, porque eu sei que a coisa tem que ser dose devagarzinho. Calma, o tratamento é lento. Mas olha, o Senhor está conduzindo a nossa igreja por um processo lindo, irmãos. Lindo, extraordinário. E olha, não dá para você perder essa oportunidade. Então, faz parte, irmão. Ajuda sim. Ajuda sim. Nós temos famílias que têm sido abençoadas pela nossa igreja. Abençoadas pela nossa igreja. Essa semana, irmãos, nós abençoamos uma família com a medicação. Só para você saber, só um remédio custou R$250. R$250. É uma maneira que tem. Um pouquinho que você pode fazer para ajudar alguém. É uma cesta básica, é um remédio, é uma conta emergencial que você pode ajudar. Irmãos, a igreja tem trabalhado como nunca trabalhou antes. Nunca trabalhou antes. Essa semana eu fiz com o Magno, nosso tesoureiro, o pastor Vitor também, fizemos um cálculo rápido. Irmãos, só em cesta básica, se nós fôssemos comprar, a nossa igreja já investiu em torno de R$11 mil. Para o nosso orçamentinho pequenininho, gente, é muito fácil, pega lá e compra. Mas para a gente é muita coisa. Você tem ideia do que significa isso? É uma igreja generosa. Generosidade na sua oferta, generosidade no seu dízimo. Irmão, seja fiel na sua igreja. Seja fiel, tá bom? Abençoe. Você está vendo ela trabalhar. Então, é dizimista? Dizima com fidelidade. Você é ofertante? Oferte com gratidão, com generosidade aquilo que Deus tem feito na sua vida. Também você pode ser generoso com o seu tempo, doando o seu tempo, servindo, abençoando vidas, cuidando de um ministério. É isso, irmão, é isso. Uma igreja que vai impactar Araruama, uma igreja generosa. Uma igreja que está preocupada em só acumular para si, não, isso aqui é só para os meus membros. Isso aqui eu não vou dar para ninguém, não. Isso aqui eu não posso servir ninguém lá de fora, não, porque é só nós. Irmão, essa igreja não vai conquistar ninguém, não. Tá bom? Generosidade. Precisamos de uma igreja generosa para conquistar a Araruama. E para terminar, gente, uma igreja que conquista a cidade. É uma igreja que obedece aquilo que está em Atos 2, 46 e 47, que fala assim, todos os dias, veja só, todo mundo unido, todo mundo com temor, todo mundo contribuindo, e agora a última palavra. Todos os dias continuavam reunidos no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Uma igreja que se mantém unida, uma igreja que tem fé e temor do Senhor, uma igreja generosa, é uma igreja que cresce todo dia. Por quê? Porque é uma igreja que cai na graça do povo. Cai na graça do povo. É muito gostoso, é muito lindo ver o feedback que tem chegado para a gente, muita gente entrando em contato, parabenizando, gente agradecendo, falando, olha pastor, eu sou da igreja católica, eu sou da igreja A, da igreja B, da igreja C, e eu fui assistido por um membro da sua igreja com uma cesta básica, com uma ajuda emergencial, e muito obrigado, que trabalho lindo. Irmãos, é uma igreja que cai na graça do povo, uma igreja que conta com a simpatia das pessoas. Talvez elas não entrem nas nossas portas, talvez elas não congreguem com a gente, mas elas olham para a igreja com outro olhar. Olha, essa igreja aí é diferente. Essa igreja tem um carinho pelo ser humano. Essa igreja se importa com o próximo. Talvez um pouco diferente daquelas igrejas que estão preocupadas só em edificar, aquela igreja que quer acumular para si, que está preocupado lá em fazer um ministério glorioso. Não, irmãos. É uma igreja que cai com a simpatia do povo. Talvez as pessoas falem assim, olha, eu não sou daquela igreja não, mas aquela igreja é legal. Aquela igreja é bacana, faz um trabalho bonito. E o Senhor acrescenta à igreja os que vão sendo salvos todos os dias. Guarda essa palavra no teu coração. Quando acabar essa pandemia, irmão, essa quarentena, nós veremos um mover de avivamento no meio da nossa igreja, que vidas serão salvas todos os dias. Você crê nisso? Você crê nessa palavra, irmão? O Senhor vai usar, sabe quem? Vai usar você. O Senhor vai usar você para ser um profeta de Deus, para ser uma mulher de Deus, cheios do Espírito Santo. E vocês virão domingo à igreja trazendo seus frutos. O pastor
não será o grande gerador de ovelhas. O gerador de ovelhas são as ovelhas. Vocês virão com seus frutos. Vidas salvas, vidas que foram alcançadas pelo seu testemunho, pela sua oração. Irmãos, temos muito trabalho. Temos muito trabalho. Se eu pudesse, eu ficaria aqui a manhã inteira conversando com você. Mas não dá. Nosso tempo aqui é objetivo. E eu quero deixar essa mensagem para você. Olha, o meu coração está pegando fogo, irmãos. O meu coração está incendiado. Na igreja nós fizemos lá uma estratégia para obedecer às orientações de não aglomeração. Então, cada dia tem um plantão de um pastor, de um líder diferente. Irmãos, está difícil não ir todo dia. Eu tenho ido quase todo dia. Sabe por quê, irmão? Porque o meu coração está queimando. O meu coração está queimando de amor pela nossa igreja, por essa cidade que o Senhor nos colocou. Não foi à toa. Não foi à toa. Em 2001, quando eu me formei no seminário, há 19 anos atrás, eu fiz uma oração ao Senhor, irmãos. Eu já contei isso para vocês, mas eu senti vontade de relembrá-los. Eu fiz uma oração. E naquela ocasião, eu tinha recebido um convite. A minha esposa é testemunha, eu tenho um convite até hoje nas minhas mãos. Eu recebi o convite nesse ano para concluir o meu curso de teologia e fazer o mestrado em teologia em uma instituição nos Estados Unidos. Naquela época, todo o meu planejamento de vida era para isso. Era para estudar e me aperfeiçoar em outro país. Irmãos, e quando recebi aquela carta, através de um contato que tinha feito, para ir estudar nos Estados Unidos, meu mestrado lá, o meu coração começou a doer e ficar em muita incerteza. E eu orei. E a oração que eu fiz ao Senhor, irmãos, essa oração, ela tem todo sentido nesse tempo. Eu orei e pedi a Deus e falei, Senhor, eu quero dedicar a minha vida. Eu quero dedicar a minha vida. Eu quero dedicar a minha juventude. Que naquela época era bem mais jovem. Tinha mais cabelo, bem mais jovem. Não tinha essas ruguinhas aqui também, não. Mas naquela época eu fiz essa oração. Senhor, eu quero dedicar a minha vida a uma igreja que esteja com 100% de vontade de obedecer ao chamado de Deus. Eu quero dedicar a minha vida a uma igreja que faça diferença. E eu me lembro que eu orei no prédio 18 do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, de joelho, e falei, Senhor, eu quero dedicar a minha vida a essa uma igreja que estará com o coração totalmente conectado ao desafio de cumprir a sua missão. Eu creio, irmãos. Eu creio. Eu creio nessa igreja. É nessa igreja que eu creio. É para essa igreja que eu fui chamado para ser pastor. Obrigado, porque você faz parte dessa igreja. Muito obrigado. Nosso trabalho não acabou, irmãos. Temos muito trabalho pela frente. Eu conto com você. Conto com você. Sei que você estará junto comigo para me sustentar nesses momentos de luta. Grandes lutas virão, mas grandes vitórias também, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar? Nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, porque ela é linda, ela é extraordinária. E nessa manhã, nós queremos, ó Pai, agradecer porque o Teu Espírito Santo está queimando em nosso coração para um chamado. Chamando de maneira audível que nós venhamos a avançar ainda mais como igreja. Chegou o tempo, Senhor, de nós nos libertarmos de tudo aquilo que nos atrapalhava para seguir firmemente na Tua vontade, no cumprimento da missão que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, porque eu sei que a nossa igreja está empenhada nisso. Eu sei que a nossa igreja ama as vidas, se importa com as pessoas. E, ó Pai, nos dê possibilidade de fazer muito mais. Nós queremos conquistar essa cidade para o Senhor Jesus. Esta é a nossa missão, este é o nosso legado. Ó Pai eterno, muito obrigado por tudo. Abençoa cada vida que nessa manhã está conectada com a gente. Que o Senhor visite suas famílias. Ó Pai, obrigado por tudo no nome de Jesus. Amém.
Querido, muito obrigado por esse tempo aqui. Temos uma cidade para conquistar. Temos uma cidade para conquistar. Vamos continuar